então, sem mais delongas, eu vou passar para Regina, e ela pode falar um pouquinho aí sobre o Maurício, depois ela joga a bola para o Maurício, e a gente realiza esse evento. E, posteriormente, o secretário Sandro ele vai chegar aqui na sala, né? Já são 9h07, ele ainda não chegou, mas, ao final, a gente vai dar a oportunidade para ele também ter as palavras dele aqui no evento. Então, Regina, passo a bola para você e você conduz aí o evento. E obrigado, tá, pela participação de vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, Rogério, é uma honra estar aqui participando do webinar. E a gente trouxe aí o Maurício, que é referência nacional na área de BPM, né? Foi um dos cofundadores aí da BPMP, né? Ele sempre auxiliou aí na tradução do CBOC, que é o nosso livro aí de boas práticas, que a gente segue aqui no Escritório de Processos. Para quem não me conhece, meu nome é Regina Dói, estou como coordenadora do Escritório de Processos, aqui da CEPLAG, né? Agora trabalhando em parceria aí com o Governo Digital, com o Rogério, com a Débora, né? E a gente quer trazer uma nova visão, que a gente tem já batalhado há 5 anos aqui no Estado, no escritório, a visão de como a gente pode melhorar o serviço público com foco no cidadão, no usuário público. Então, nada melhor do que trazer o Maurício aí para bater um papo conosco, né? Trazer essa visão que ele tem, que é extraordinária. E, assim, se eu for falar o currículo dele, eu vou ficar o dia inteiro aqui, né? E a gente não vai focar no conteúdo. Eu vou passar a bola para o Maurício, para ele se apresentar. Após a sua apresentação, nós vamos passar um vídeo, né? Prestem atenção no vídeo e o nosso bate-papo vai rolar baseado na percepção do que vocês viram e sentiram neste vídeo. Maurício, a bola é com você. Olá, Regina, bom dia. Obrigado a todos aí. Muito obrigado aí por participar do primeiro evento aqui, né? Pô, que distinção legal, né? Estar aqui e poder auxiliar vocês, né? Eu trabalho já... minha formação é administração de empresas com ênfase em análise de sistemas na PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou aqui de Porto Alegre e trabalho já... minha formação é na área de TI da década de 90, trabalhei muito com projetos de data warehousing e esses projetos todos, e me encantei muito com os projetos de BPM, com as coisas de BPM. A visão que você tem de Business Process Management, ou uma visão horizontal, né? Essa visão surgiu quando eu participei de alguns projetos que eu trabalhava de BI, né, Business Intelligence, nas organizações, e eu tive a oportunidade de ver projetos de Lean nas organizações de indústrias, e Lean Manufacturing, né? Onde você pensa o processo, melhora o processo e tem melhores informações. E aí eu me apaixonei pelo assunto Business Process Management, uma visão mais integrada e horizontal das coisas, e vi ali a solução. Abandonei tudo que eu fazia e entrei de cabeça nessa iniciativa, e aí conheci outras pessoas que queriam formar o capítulo da BPMP aqui no Brasil, uma associação de profissionais de BPM, e me envolvi, e foi por aí que a gente se conheceu, né, Regina, nos eventos da BPMP, no qual a gente promovia muitas coisas de práticas e estudos de casos, inclusive na área pública, muitas coisas legais. E eu, desde essa época, me envolvi muito com uma área, que é a área de automação de processos, né? Então, a parte mais tecnológica da parte de Business Process Management, né? Então, não só Business Process Management como disciplina gerencial, como técnicas de modelagem, técnicas de desenho, mas também na parte de tecnologia. Então, vocês vão ver um pouco de tecniquez aqui no meio dessa apresentação e espero aí auxiliar vocês nessa jornada aí, certo? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou estar colocando o vídeo agora para vocês, tá? E 2 minutinhos, rapidinho. Vocês me falam se está tudo ok. Imagem ok? Está carregando, Regina. Está carregando? Ah, beleza. Eu vou tirar o meu áudio aqui, tá, para não ter ruído, e a gente já começa apresentando o vídeo aí. Obrigado, hein? Obrigado. Meu amigo, a pipoca veio sem sal. Ah, é? Não, isso não pode ficar assim não. Vamos resolver isso. Reclamação! Pois não, bom dia, seu Jonas. Bom dia, meu nome é Gilmar Guzmão. Eu sou do departamento de reclamações da Carrocinha, em que posso ajudá-lo. Não, aqui a pipoca veio sem sal. Entendi, o produto veio inadequado. Só um minuto que eu vou chamar a área competente. Duarte,
Vai, Gilmar. Duarte. Tudo bem? Olá. Boa tarde. Como vai, seu Jonas? Tudo bem? Meu nome é Elton Duarte, eu sou do controle de qualidade. Aqui está o meu cartão. Qual o problema com a sua pipoca? Não, é que ela tá sem sal. Ia pedir pra botar um pouco mais de sal. Ah, mas aí pode ser uma característica da receita. Nós vamos ter que chamar um outro departamento. Dona Eunice, por favor. Boa tarde, seu Jonas, Gilmar, Duarte. Como vai? Tudo bem? Qual o problema? É o seu Eunice Fagundes, O setor de problema- nutrição. Qual o problema com o produto? O problema é que a pipoca tá sem sal. Ia pedir pra botar um pouco Só de um sal. momento, só relaxa, vou verificar o produto. O senhor tem toda a razão. Vou encaminhar pro setor de trocas, tá certo? Adília! Seu Jonas, seu Gilmar, seu Eduardo, Vai bem? tudo bom? Dona Eunice, Adília Maria, setor de trocas. Senhor, desculpa, tô sem cartão. Eu tô aqui com bastante cartão. É só uma coisa simples. Eu queria que botasse um pouquinho mais de sal na pipoca. Porque a pipoca veio sem sal. Deixa eu só ver aqui a condição do produto. Tá num bom estado. Só um minutinho que eu vou encaminhar pra menina que agenda pra você, tá bom? Ela vai marcar. Ô, menina! Boa tarde, Gilmar. Como vai, Duarte? Tudo bem? Eunice. Tudo bom? Grande satisfação, dona Adília. Satisfação, seu Jonas? Minha amiga, desculpa, é um problema simples. É só botar um pouquinho de sal na pipoca e veio sem sal, só isso. Positivo. Nós temos horário vago daqui a 2 sábados. O senhor poderia? Eu não acredito, gente. 2 sábados pra botar um pouquinho de sal. Não era mais fácil pedir pro pipoqueiro botar um sachêzinho, um sal aqui na pipoca? No caso, ele não é o pipoqueiro. Ele é o presidente da nossa companhia. Gente, tá bom, olha, eu perdi a vontade de comer pipoca. Ó, se eu puder me devolver o dinheiro, eu agradeço. Ah, não, gente, não me diga que pra devolver o dinheiro eu tenho que ir num departamento. Departamento? Absolutamente não, senhor. O senhor deverá falar com o Jair. Sim, cadê o Jair? No centro da cidade, nós tivemos que terceirizar o nosso setor de contabilidade. O senhor quer o endereço? E aí, pessoal, sentimos na pele isso, né? O que esse vídeo repassa para a gente? Será que a gente vive essa burocracia aí no nosso dia a dia como servidor público? Né? Será que a gente, na nossa correria, né, nas nossas demandas, a gente não percebe que a gente está parecido com aquele vídeo? Né? Cada um na sua caixinha, no seu departamento, sem olhar para quem realmente merece, né? Para que a gente serve? Por que servidor público existe? Para servir a sociedade, servir o cidadão. E será que a gente está tendo esse olhar para o cidadão? E você, pensando na pele do cidadão, pense na pele daquele cliente que comprou a pipoca. E aí, como que a gente se sentiria na pele, né, desse cidadão que às vezes se frustra muitas vezes, né, na busca de uma informação, na busca de um serviço, que muitas vezes demora-se ou muitas vezes não se entrega esse valor para ele. Por isso que a gente convidou o Maurício para nos dar essa dica. E aí, Maurício, o que nós podemos fazer para diminuir esse impacto da burocracia, pensando em simplificar e realmente agregar valor aí na vida do cidadão, né, do usuário, que são os nossos clientes? A gente acha que não vamos falar cliente porque cliente repassa muita visão de empresa privada, porque tem uma troca aí de valores. E, na verdade, o cidadão, o usuário é nosso cliente, porque tem uma troca, ele paga os seus tributos, né, na verdade. Então, aí, Maurício, é com você, o que você acha? Então, eu tenho aqui o prazer de ver pessoas que participaram do curso que a gente fez aqui, né? Foram 26 organizações do Estado, 2 pessoas de cada organização, né? Nós tivemos aí MTI, CEPLAG, Cefaz, Intermate, SEMA, PGE, Controladoria, INDEA, DETRAN, a AGER, Agência Reguladora, o MTPrev, o SES e o CESP. E tivemos muitas discussões, né? Inclusive tem muitas pessoas aqui que estão participando aqui, que foram meus alunos aí, nessa jornada de arquitetura de processos, né? E aí a gente revelou cadeia de valor e fizemos toda a parte de arquitetura de processos. E aí eu vejo um grande problema é a fragmentação, tá? Então as organizações elas foram criadas e muito fragmentadas. E ontem mesmo eu estava comentando com uma pessoa que é da BPMP, que já tem mais de 40 anos de serviços públicos, e ela agora está se aposentando, né? E ela falou assim, o governo federal definiu lá 4.000 serviços por estados, né? Uma ideia de criar um modelo de framework, né? Um modelo de estrutura de trabalho muito parecido para todos os estados, né? Porque todos os estados eles conseguem ter os mesmos serviços,
né? Praticamente os mesmos serviços de estado, comparando estado com estado. E o grande problema tá que não são 4.000 serviços. Na verdade, são 200, 300 ou 400 serviços somente. É aquele serviço que começa no cidadão e termina no cidadão. Então, a solução para isso começa numa boa arquitetura de processos, onde você consegue entender serviços que começam e terminam no cidadão. É a visão outside in, a visão de fora para dentro. E o grande problema é que esses 4.000 serviços é um reflexo de uma fragmentação, né? De você utilizar aquela modelagem feita com raias. Eu sou um crítico muito grande desses modelos de BPMN com Visage, onde você modela raias, e as pessoas não conseguem se livrar das raias porque perde o chão do contexto daquele departamento. E acabam desenhando esses serviços com a visão de colega para colega. E aí é mais ou menos o que o vídeo está acontecendo ali. Então, se você errar na arquitetura de processos, você vai errar em todo o restante. Então, se você não definir esses processos com um número mínimo de serviços, desde o início da concepção, toda a construção de modelagem, mapeamento, melhoria e até mesmo de construção de soluções automatizadas disso vai falhar. Então, começa aí numa visão realmente de quais são realmente os serviços que eu presto, que começam fora da organização e terminam fora da organização. E aí eu tenho que seguir uma linha de cuidado desse serviço até o fim. E aí, quando você tem uma visão mais horizontal e de ponta a ponta do serviço, você consegue ter muito melhores métricas e você consegue gerenciar melhor esse serviço. Então, parte daí de uma boa arquitetura, né, de processos de ponta a ponta para fazer essa mudança e essa transformação necessária para fazer melhores serviços para o cidadão e, principalmente, né, respeitar os custos que você tem desses serviços, né, respeitar essas verbas que você tem, que você está investindo nisso, né, diminuindo essas ineficiências e gargalos muito comuns que estão aí refletidos nesse vídeo, e muitas pessoas aqui escreveram no chat aqui que se veem muito ali, né? Eu vi ali algumas pessoas vendo isso no dia a dia. Então, é o que a gente vivencia, às vezes, quando a gente começa a mapear e entrar nos órgãos para auxiliar aí a construção da cadeia de valor, né? As iniciativas, realmente, tem muitos querendo melhorar o seu serviço para entregar melhor. Só que aí, desconectado, com a visão ponta a ponta de Estado, podemos dizer assim, né? Cada órgão no seu cantinho. E a gente vê também iniciativas tecnológicas, a mesma iniciativa, o outro começando e o outro já tem, né? Essa iniciativa implementada ali. Então, você vê assim, não tem a visão de construção para o Estado, é cada um preocupado dentro do seu departamento, dentro do seu órgão, como que eu vou facilitar, e o bacana aí agora com a coordenadoria, a superintendente de tecnologia e inovação, é trazer isso para a visão única de Estado. Vamos construir, mas vamos construir para o Estado, não deixar aí solto, né, cada um fazendo seu serviço, porque é custo, tempo, energia, né, para o servidor também. No caso, assim, a gente já ouviu, nesse momento de pandemia, a pandemia, ela impulsionou, né, essa visão automatizada das coisas, forçando aí a gente realmente pensar diferente, fora da caixinha, para transformar as coisas mais digitais para os usuários que não, né, a gente teve esse bloqueio de contato, né, atendimento presencial. Na pandemia também a gente ouviu um caso de uma instituição financeira que tentou inovar, realizando a transformação digital e acabou gerando fila, né, do presencial. Ela saiu da fila presencial e transformou a fila no digital, né? E até você comentou conosco sobre isso, né? É possível, e você já vivenciou muito isso, você sabe de casos assim, e é possível transformar digital sem transformar o processo, sem olhar a jornada do cliente, sem pensar de fora para dentro? Porque normalmente acontece isso, a gente, servidor, que quer buscar a solução para fora, mas a gente não ouve o pessoal lá de fora, se vai fazer sentido e se é aquilo que ele quer, né? Como podemos mudar essa visão de dentro para fora, olhar mais de fora para dentro? Eu acho que cada um de nós tem que pensar nos serviços digitais que já usa na vida pessoal, tá?
eu acho assim, eu acho que eu vou deixar uma boa reflexão a todos aí. Muitos de vocês provavelmente já usam serviços de aplicativos de mobilidade ou até mesmo serviços de solicitação de comida, né, de alimentação, né, do tipo Uber ou iFood, né? Então, eu acho assim que o cidadão, ele está querendo esse mesmo padrão aí de serviço, né? Esse banco aí, ele fez uma coisa fantástica, né? Foi refletir os mesmos problemas do as-is, né? Ele automatizou o as-is. Então, é você automatizar o mundo como ele é, e, simplesmente colocando uma solução digital em cima. Tá? Eu sou um grande crítico de eventos, de pessoas que fazem apresentação em eventos de área pública, que só focam em eliminação de papel. Aí eles falam lá em cubagem. Ah, não, o nosso processo, em 1 ano, nós economizamos tantos metros cúbicos de papel. Né? Não é simplesmente, pessoal, digitalizar o processo, pegar o processo como ele é mesmo, como ele está rodando, e simplesmente substituir o que é papel por meio digital, PDF. Né? Aí é até aquele negócio, né? Imprime o PDF, assina, escaneia de novo e anexa no processo. Né? Então, a assinatura digital não é o suficiente. Tá? Então, simplesmente fazer o processo AUAU, que é aquele há providências para departamento, né? Então, é uma forma um tanto pejorativa chamar o processo de AUAU, né? Que é manda para alguém, manda para alguém. Não, manda para alguém tomar providências. Aí cai no departamento que toma providências, que manda para alguém tomar providências, né? Então, nós temos que pensar o processo muito mais utilizando tecnologias que não são tecnologias de ficção científica, que nós temos todas elas disponíveis, inclusive de código aberto, open source. Então, eu trago para vocês aí uma questão do Uber. Tá? Eu acho que assim, é bom para a gente imaginar. Imagina você tendo que sair da sua casa e ir até o supermercado e precisa chamar o Uber. Né? Então, você abre o aplicativo e lá do outro lado, né, esse aplicativo ele já se conecta com o motorista e consegue já traçar a rota, já dá o preço para você, e busca esse motorista vem até você na sua casa, leva você até o supermercado e no final do serviço, você avalia esse serviço e até mesmo você dá uma gorjeta sobre esse serviço. Muitas pessoas aqui já usam esse serviço. Agora imagina se eu fosse fazer esse serviço digital, tendo que do outro lado ter uma pessoa que atendesse essa solicitação e tivesse solicitações manuais do outro lado. Então eu imagino assim, ó, que eu ligo para Uber, lá do outro lado uma pessoa atende ou recebe isso numa fila de trabalho, ela vai no Google, traça a rota da minha casa até o supermercado, e aí ela passa para um outro departamento financeiro que faz o cálculo da rota e define quanto vai custar essa tarifa. E depois ela passa para um outro departamento que manda para mim uma mensagem dizendo, olha, você aceita essa rota por esse preço? Aí eu digo que aceito. E aí o Uber entra em contato com o motorista do carro, encontra o motorista do carro e depois manda esse motorista do carro na porta da minha casa para me buscar. E no final desse serviço prestado, alguém me liga lá do Uber perguntando se foi boa a minha experiência com o Uber e se eu realmente quero pagar aquela viagem, né? E aí ele pega uma maquininha de cartão de crédito e digita o número do meu cartão e lança isso no sistema. Isso é praticamente impossível, esse nível de serviço, hoje para um serviço de aplicativos de mobilidade. A mesma coisa para um serviço de iFood. Então, o cidadão está querendo esse mesmo serviço automatizado. Tá? Então, ele quer essa visão de ponta a ponta, que vai desde a minha necessidade de mobilidade até eu chegar na outra ponta e avaliar o serviço. Então, é mais ou menos nessa linha que nós temos que buscar a digitização do serviço. Eu acho que mais ou menos nessa linha aí. Você comentou, falando assim, é o antigo radiotáxi dos anos 1980, né? E o Uber veio para solucionar, e o Uber, o 99, todos esses aplicativos de mobilidade, veio para solucionar um problema de dor que a gente vivia, isso em 1980, para não revelar a nossa idade, mas era mais ou menos isso. Você demorava o quê? Uns 15 minutos para você conseguir, né? Hoje, 15 minutos, você já está no local onde você quer chegar, né? Então, assim, foi olhando essa dor que se criou coisas novas. É a mesma coisa, igual eu falo com a minha equipe. O celular, né, ele veio para melhorar a mobilidade da pessoa que liga, mas ela não está em casa, na residência, né? Então,
Ela poderia, onde ela estiver, falar com alguém, mas com foco em falar. Né? E aí a gente viu a grande revolução do celular. Alguém pensou em diferente, mas por que essa pessoa pensou diferente? Inovou de disrupção realmente daquele processo. Porque eu acho que ela ouviu a dor do usuário, ela se fez a empatia de se colocar. Eu não quero isso para mim mais, eu quero outra coisa. Como que o servidor público, né? A gente fala muito em inovação, vamos inovar, e a gente pensa ainda em coisas pequenas ou departamentalizadas, no quadradinho ainda, não na visão do todo, né? Como que a gente podemos trazer essa mudança de mentalidade, eu não vou falar mindset, né? Porque hoje a gente tem que trabalhar muito com linguagem simples, essa mudança de mentalidade que é possível inovar no serviço público. Eu parto do princípio que você tem que dominar os processos, tá? E eu falo isso para algumas pessoas na área pública e eu digo para eles, vocês não conhecem os processos e vocês não dominam os processos, tá? Então você tem que o americano chama de in charge, né? Você tem que tomar responsabilidade pelo processo. Não estou dizendo aqui que as pessoas não têm responsabilidade, tá? Mas você tem que dominar os processos. Na área privada, eu participo de muitos projetos de squads, né? De lançamento de squads, que são a ideia de um produto digital a partir de um processo ponta a ponta. Então, o que você vai criar? Você não vai criar simplesmente um mapeamento. Não adianta simplesmente você mapear o processo da Uber. O usuário não quer. O usuário final, ele não quer saber das suas ineficiências internas. Ele está se lixando para o que você tem de ineficiência interna. Então, ele quer um serviço adequado. E só fazer o mapeamento e descobrir, né, ficar em discovering phase, como a gente chama, não serve para nada. Aí vira aquele monte de diagramas de mapeamento, de raias, e uma série de coisas que não servem para nada. Eu entendo que, digamos, você vai ter aí 200 serviços mapeados, né, no portal de serviços do cidadão, na carta de serviços aí. E eu acho que nós teríamos que ter aí, né, 200 squads, né, de pessoas que são esquadrões, né, que vão ser área de negócio, área de TI, que vão dominar esses processos e que vão gerenciar esses processos de ponta a ponta. Então, você não vai conseguir melhorar esse processo se você não gerenciá-lo, você não dominar esse processo. Se você continuar ainda com a visão fragmentada de eu fiz a minha parte no processo, não vai continuar tendo uma visão de ponta a ponta, uma visão horizontal de você gerenciar a performance disso. Então, a melhor forma é você organizar as equipes por entregas de produto digital. Então, você vai pensar, produto, nós não temos produto aqui. Claro, você tem um produto digital. Você tem uma entrega no final que é digital. Então, eu imagino que você tem que organizar as equipes para essas entregas de valor. Valor é essa palavra fundamental de 5 letras somente, mas é fundamental você focar no valor que você entrega no final desse processo. E aí você vai ver que tem muitos processos que não agregam valor ou tem muito gargalo, muitas ineficiências durante a execução dele. Por isso que eu sou um grande crítico dos diagramas feitos com piscinas e raias, para você criar realmente um processo que realmente entrega valor e você focar no valor da entrega do processo. Tá? E aí eu acho que no momento que você organiza as equipes com essa entrega de um produto digital na outra ponta, né, então você acaba juntando o pessoal de área de negócio e área de TI num único propósito, que é aquela entrega de valor. Porque não faz sentido hoje você não utilizar tecnologia para isso, né? Então, geralmente, inclusive eu trabalho com tecnologias que são open source há mais de 10 anos de automação de processos, que você não precisa fazer uma licitação para esperar a licitação para comprar um produto para automatizar esse processo. E geralmente as pessoas esperam que aconteça a licitação perfeita, que eu compre o produto perfeito, que sejam contratadas as organizações externas do Estado que façam um produto perfeito. E a gente sabe que no final essa licitação você acaba comprando o produto mais barato, o mais barato acaba ganhando e não fazendo um grande serviço. Eu imagino que as pessoas que são servidores internos têm que dominar os processos e dominar, inclusive, a tecnologia desses processos e fazer esses processos rodar de ponta a ponta com tecnologia, com um processo atrás daquela carta de serviço de início, meio e fim de entrega plena.
uma entrega plena do processo, não resolver somente partes do processo. Porque se você resolver partes do processo, você não vai estar focado na entrega plena de valor o mais rápido possível para o cidadão. Concordo com você. Há 6 anos atrás, né, em 2015, né, que nós entramos aí na SDO para estruturar o escritório de processos, a gente já tinha o nível de maturidade, que a gente sabia onde a gente quer chegar e o que a gente precisava fazer para chegar. Só que a cultura ainda era muito papel, como você estava falando, né? Então, eu tinha um manual técnico papel, e agora? Vamos fazer digital? E aí, eu até falava assim, a gente precisa do BPMS, a gente precisa mudar essa cultura de departamento para ponta a ponta. Mas como eu vou fazer isso se eu não sei os processos do Estado? Né? Sabe aquele conhecimento é poder? Só eu sei o meu processo, eu faço do meu jeito, o vizinho faz do jeito dele, e o que eu entrego é minha parte, o outro que se vire para corrigir e dar continuidade, e a gente vê que o usuário acaba recebendo não aquilo que ele pediu, né? Então, há 5 anos atrás, a gente já tinha essa visão, assim, o que precisava evoluir. Só que é uma mudança aí de cultura, né? Então, a gente trabalhou aí para as pessoas conhecer primeiro, sair da caixola ali da cabeça do que você faz, vamos documentar e agora vamos evoluir. A organização já conhece, eu fico vendo as cadeias de valor, né? Não é o mundo ideal ainda, né, Maurício? A gente quer chegar, mas antes a gente nem sabia o que aquele órgão fazia e como fazia. Então, agora é o momento de inovar, a gente já sabe, e a gente já consegue visualizar o que a gente pode potencializar em inovação, seja ela tecnológica, seja ela em base legal, seja ela em recursos, né, em outras formas de recursos. Então, hoje a gente consegue aí ter uma visão, vamos inovar, mas sabendo que é para onde a gente quer chegar, que é realmente atender o usuário, porque quando eu chegava no treinamento, falava assim, gente, processo ponta a ponta, com um foco no e do cliente. As pessoas falavam assim, não, eu sou servidor público, né? A gente não entrega, mas o que você entrega de valor? Até o servidor entender que o seu órgão tinha que entregar valor para o cidadão, não para a organização, foi uma barreira. Então, a gente conseguiu evoluir desse tempo. Agora, realmente, é momento da gente ter uma visão de futuro, porque antes a gente nem tinha visão do futuro, a gente tinha visão do caos, né? Agora vamos realmente evoluir. E aí, realmente, pensar em desburocratizar, pensar em simplificar, pensar em diminuir as alçadas, que a gente tem muito isso. Passa para um setor só para conhecimento, não faz nada em decisões, né? Tipo assim, eu recebo, passa para alguém que recebe, fica sabendo que passa para alguém, mas lá no final passou por 4, 5 setores que é alguém que vai executar mesmo. E nisso vai tendo aí o gargalo de tempo. E o usuário, ele quer essa entrega rápida. Então, agora é o momento da gente visualizar isso. E como que a gente pode mudar essa mentalidade da gestão pública que tem a obrigatoriedade de passar por alçadas utilizando uma ferramenta tecnológica, né? Eu acho que, na minha visão, assim, na minha opinião, tá? Nós temos que trabalhar muito mais a experimentação, tá? E acho que, assim, aquela ideia, o pessoal quer acertar com a bola de prata na primeira vez. Eu acho que tem muito de experimentação nisso. A questão das alçadas, a gente tratou isso no curso, inclusive, né? Eu tenho uma visão bem clara disso principalmente na área pública, sobre o problema não estão, assim, principalmente nos processos, mas sim os gargalos dos processos estão nas decisões. Que é esse excesso de alçadas que você manda para alguém, que é para a providência de fulano, para a providência de não sei quem. Mas, analisando muitas regras de negócio, né, e decisões que são feitas dentro da organização, muitas decisões são vinculadas e muitas decisões são discricionárias. Mas a maioria realmente são decisões vinculadas. E aí tem um tema bastante polêmico que eu digo que é mais fácil mudar isso na área pública que na área privada. Aí as pessoas vão dizer assim, não, aqui é sempre tudo muito mais difícil. Todas as organizações que eu passo como consultoria e dou treinamento também, eu passo por organizações grandes, como grandes bancos no Brasil, que utilizam a tecnologia que eu trabalho, tipo Itaú, Santander, eu auxilio essas organizações. É muito mais difícil lá, porque lá tem bastante discricionalidade, tá? Porque eu posso fazer coisas que não estão necessariamente na lei.
E eu acho na área pública que tem muito menos discricionalidade. Aí tem um tema muito polêmico, porque as pessoas vão pensar assim, não, mas aqui no meu caso sempre tem uma conversinha, tá? Então, boa parte das decisões que são tomadas, que são encaminhadas para providências, são totalmente vinculadas. E essas são vinculadas a uma lei, a uma norma, a uma alçada eu posso comprar até 50 mil reais e o outro pode despender uma despesa a partir de 50 mil reais. Então, muitas dessas coisas podem ser facilmente automatizadas com os estándares de BPM, né? Como a modelagem de decisões separada da modelagem de processos. E aí, isso é muito facilmente depois levado para um motor de processos que automatiza isso. Eu trabalho com isso há mais de 10 anos, com soluções open source. Então, você não precisa esperar comprar uma solução para automatizar essas decisões. Então, eu acho que passa por uma experimentação. E passa por você, pelo menos, automatizar um processo de ponta a ponta e experimentar. O problema é que, muitas vezes, na gestão pública, o pessoal deixa de fazer gestão e fala mais em punição. E aí as pessoas ficam com medo de errar. Então, eu acho que na área pública, nós temos que quebrar bastante essa barreira do receio de errar. Eu acho que errar cedo, errar pequeno, é experimentar. E experimentar, você vai evoluindo a partir daí. Aí, às vezes, o pessoal quer criar um programa que faz a digitalização do Estado inteiro de forma atômica em 2 anos. Não, por que você não experimenta isso em alguns serviços públicos, alguns desses serviços mais críticos? E aí eu trago aqui um exemplo, né, do curso, né? A gente fez aí alguns processos, a gente fez uma arquitetura do processo, e tinha um lá que era muito legal, que era desde a doação do sangue até a destinação desse sangue para uma pessoa, né? Então, tinha os bancos de sangue. Então, em geral, é muito fragmentado isso, né? Tem lá o pessoal que coleta o sangue, o pessoal que depois faz os testes de qualidade e armazenamento desse sangue, e depois esse sangue é destinado para a pessoa que realmente vai se beneficiar daquele sangue. Então, é uma visão de ponta a ponta. Então, eu acho que nós temos que experimentar isso e utilizar as tecnologias. Então, até uma pessoa perguntou aqui, Maurício, não é essa tecnologia. Claro que não é. É uma mudança de cultura, é uma mudança de como você vai enxergar o escopo de processo e até de sistemas, tá? Porque você faz muitos sistemas para um sistema que controla o armazenamento, um sistema que controla a distribuição, um departamento que só faz distribuição e não tem uma visão integrada disso, tá? Então, passa por aí. A velocidade do processo tem tudo a ver com tomar decisões rápidas. E muitas dessas decisões não precisam do ser humano. Elas podem ser totalmente vinculadas a leis e a máquina pode fazer isso por nós. Aí algumas pessoas vão dizer assim, isso gera desemprego. Sempre se fala sobre isso desde o tempo da reengenharia da década de 80. Né? Você vai mudar o meu processo e eu vou ser dispensável. Eu acho que as pessoas deveriam se envolver mais em inovar no processo e experimentar o processo, ao invés de ficar fazendo tarefas rotineiras de decisões que não precisavam ser tomadas, porque elas são totalmente vinculadas. Então, aí as pessoas focam mais em inovar no processo e naquelas decisões que são discricionárias. Aquilo que tem realmente uma discricionalidade, que naquele caso específico, não é tão grande. É muito menor do que as vinculadas. E tudo que você fala é meio que um choque, né? Porque a gente tem... não é todos, mas quando a gente entra no serviço público, é o síndrome da Gabriela, né? Eu aprendi assim, quem me ensinou aposentou, e aí eu tenho que continuar fazendo desse jeito, porque quando vai entrar o estagiário, eu tenho que ensinar daquele jeito, às vezes o estagiário vem porque é a geração nova, com a pegada que né, é mais ágil, é mais digital. A gente precisava fazer isso. Não, a gente tem que fazer isso, porque a Mariazinha, que aposentou há 30 anos atrás, ela fazia assim. Né? Aí você fala assim, não, a gente tem que pensar no cidadão e pensar nessa agilidade desse processo, não pensar só, tem que fazer isso nesse rito por conta da burocracia que é necessária, porque tem que passar por alçada, porque eu não posso assinar, igual você falou, se está na lei, né, e tem ali um sistema, agora a gente viu, né, a metodologia DMN, que está baseada em cima de uma legalidade que toma as decisões, né? Por que não pensar assim, agilidade? Porque a gente vê muito disso, muitos processos param nas mesas
porque está em questão de alçadas. E a gente sabe que essas alçadas, às vezes, é um líder, e o líder tem tanta demanda que ele tem que ver processo para ele só para falar, manda para o outro setor. Né? Ele não toma decisão, ele não executa nada, né? Ele executa as decisões estratégicas, porque não deixar para o líder só o que é estratégico mesmo, né? E passar adiante para quem vai operacionalizar esse serviço e volta para ele só para assinar e validar. Então, é uma mudança mesmo que nós servidores aqui, que estamos nessa missão de inovar o Estado de forma digital, de transformar digital, lembrando que o que o Maurício falou, não existe transformação digital sem transformação do processo. Não existe eu pensar em transformação de processo se eu não olhar de fora para dentro, se eu não ver as dores do usuário, porque talvez eu esteja inovando também processo, vamos diminuir papel, né? Mas aí eu continuo não agregando valor para o cidadão lá na ponta, que quer aquele serviço lá. Né? Eu vi casos que o cidadão pediu uma certidão e aí, por não ter um processo definido, entregaram outra certidão, demorou 6 meses, e o usuário precisava daquilo, né, para melhorar isso financeiramente, sua vida financeiramente, e recebeu depois de 6 meses, chegou lá, não era esse documento. E o usuário, ele não tem culpa, porque ele não sabe o nome da certidão, e às vezes as certidões vêm com aquele nome enorme, né, e ele não sabe para que serve, ele pediu um documento, e me entregaram outro, né, e aí teve que entrar com o processo e esperar mais 6 meses, ou seja, 1 ano empatando a vida do cidadão por falhas de comunicação. Então, será que nós, gestão pública, temos que tirar esse bloqueio e se aproximar mais do cidadão? Eu acho que o cidadão ele não quer saber dessas ineficiências, né? Assim como o cliente. Então, mais uma vez, eu trago esse serviço do Uber aí, né? Imagina se esse serviço do Uber aí tivesse toda essa ineficiência. Ele não existiria, né? Então, como eu não tenho alternativa, eu tenho que me submeter a isso. Mas só que isso tranca muitas coisas da economia, né? E aí, aquela pessoa que iria empreender nesse estado vai empreender no outro estado, ou outro lugar, né? Então, a questão toda está em fazer tudo mais rápido, tá? O que mudou nos últimos tempos, né? Nós temos mudanças fantásticas que aconteceram na nossa vida, na tecnologia. Tudo funciona muito mais rápido. Então, a produtividade hoje é muito maior, né? Então, nós temos muito mais produtividade de todos os serviços. Então, isso tem que se refletir nos serviços públicos também, tá? As tecnologias que eu falo aqui sobre a utilização para acelerar esse processo, não são tecnologias novas, tá? Se você pegar essa parte que eu estou falando aí sobre modelagem de decisões vinculadas, isso já existe há mais de 10 anos. Né, como tecnologia disponível open source, tá? Então não é por falta de uma aquisição de um produto que eu não deveria fazer isso, né? De um produto de tecnologia eu não deveria fazer isso. Eu sou um grande crítico dos sistemas atuais, né? Aqueles sistemas feitos na década de 90, que alguém tem que entrar num menu, numa tela e fazer o lançamento de uma coisa num sistema menu, tela e relatório, né? Nós podemos fazer muita coisa muito mais ágil só utilizando motores de processos e motores de decisão e fazer a automação disso diretamente dos diagramas de processos. Então, isso o contexto disso tudo é o processo, tá? O processo é que faz essa entrega de valor e a parte de decisão, ela define por onde esse processo vai passar. Então, eu já participei de vários projetos que digamos, uma área de saúde, né, de plano de saúde, que o processo levava 30 dias para você receber o cartão do plano de saúde. Isso faz um tempo já. E nós baixamos de 10 dias para 27 minutos. Então, tem coisas que você pode fazer que você ganha, tem ganhos exponenciais na melhoria do processo. Só que muitas pessoas não acreditam nisso. Então, assim, quando você fala sobre isso, as pessoas... não, aqui sempre foi assim, é aquilo que você falou, né? A síndrome de Gabriela, aqui sempre foi assim e tal. E aí eu posso ter uma melhoria de 10%, 20%. Vocês podem ter melhorias, pessoal, de diminuir um processo que leva 6 meses para 6 minutos. É real, isso Só que tem muitas pessoas que
que costumam dizer assim, não, esse cara aí é um charlatão, ele tá falando uma mentira e tal, mas acontece, pessoal, né? Isso na nossa vida você vê aí. Antes o Radiotex levava um monte de tempo, né? Hoje, quando eu compro alguma coisa no iFood, eu consigo ver o motoboy lá andando no mapa até chegar à minha casa. E aí eu já posso descer lá na portaria do meu prédio para pegar a comida quentinha ainda. Por que o cidadão não pode acompanhar o processo dele? Da mesma forma que eu tenho no iFood, eu acompanho o delivery guy lá, né, o motoboy fazendo a entrega para mim e eu acompanhando essa entrega no prazo que foi estabelecido. Por que não pode ser assim também? E eu acho que esse é o questionamento. E aí, qual é o caminho para isso? Existem técnicas disponíveis para isso, tá? E eu vou fazer até uma propaganda do que eu faço aqui. Há um tempo atrás, eu decidi não fazer mais participar de licitações ou trabalhar de projetos. A saída para isso é a capacitação, é o upskilling das pessoas, tá? No momento que você consegue empoderar as pessoas, e como é que você vai trazer esse empoderamento do servidor? Treinando essas pessoas, quebrando esses paradigmas, treinando as pessoas, porque eu entendo que isso só vai ser melhorado quando você realmente dominar o seu processo. E eu percebo muito na área pública que você acaba terceirizando isso para um fornecedor de um sistema. Você acaba dizendo, não deu certo porque o fornecedor veio aqui e entregou um sistema que não conversa com outro sistema. E para fazer isso, eu tenho que contratar uma outra empresa que vai fazer daqui a um ano essa integração de dados de um sistema de outro. Então, não dá para aceitar mais isso. Eu acho que vocês aí que são servidores, vocês têm que dominar isso, porque isso é o core da organização. É como numa organização do tipo Nubank. Eu me lembro que eu visitei eles lá, sei lá, uns 6 anos atrás, e eu vi na apresentação deles dizendo assim, nós não terceirizamos nenhum sistema aqui. Nós dominamos todo o software. E eu acho que na área pública as pessoas não dominam os processos. Elas terceirizam esses sistemas para outras empresas, que essas empresas também não têm agilidade, os contratos são muito complexos, e eu acho que você tem que se apropriar do seu processo. E eu acho que só vai haver melhoria e mudança quando você enxergar um processo ponta a ponta como um produto digital, e esse processo tem pessoal de área de negócio e pessoal de área de TI envolvido nisso. E eu trago aqui um exemplo. Eu fiz um treinamento de 20 pessoas da Câmara dos Deputados. E eles apresentaram, se vocês quiserem lá o meu canal no YouTube, eles apresentaram umas coisas fantásticas. Lá no canal que eu tenho lá, o Camunda Meetup, que eu faço remoto. E eu vi, assim, impressionante o quanto eles dominam os processos lá deles, e a própria equipe deles é que faz a automação dos processos e domina tudo isso. Claro que tem pessoas terceiras envolvidas nisso, mas são para ajudar, mas eles realmente dominam o processo. E a questão que eu vejo é que as pessoas não sabem nem ainda o mapeamento do processo ponta a ponta e não gerenciam o processo de ponta a ponta. Então, essa visão fragmentada, ela nunca vai ser uma visão que o cidadão vai querer. O cidadão não quer essa visão fragmentada. Ele não quer as suas ineficiências. Ele não quer saber das suas ineficiências. Ele quer solicitar a licença ambiental, a negativa que ele precisa para fazer outras coisas, e não conversar com ninguém. Ele vai lá num processo que ele abre lá e rapidamente ele tem isso tramitando rapidamente para entregar para ele na outra ponta. Então, a minha sugestão, domine os seus processos. Tá? Vocês estão aí para fazer o gerenciamento deles ponta a ponta e para dominar eles e entregar bons serviços. E aí, se vocês quiserem, eu posso ajudar vocês nesse ponto aí. É o que a gente... De uma certa forma, eu já ajudei, né? Mas seria um prazer enorme para mim, porque eu me lembro que meu avô, quando eu era novo, né, aqui no Rio Grande do Sul, a minha avó não deixou o meu avô ir para o Mato Grosso, porque ele tinha uma época que os governos militares estavam oferecendo terras muito baratas, e meu avô era agricultor e tinha 8 filhos, e ele queria levar todos os filhos para o Mato Grosso para empreender aí, provavelmente seria um grande fazendeiro aí no Mato Grosso. Então eu tenho uma origem na área agrícola, aqui na área de agribusiness, né? E seria um prazer enorme auxiliar vocês aí, porque eu acho que tem uma ligação muito forte entre o Mato Grosso e os gaúchos aí.
Verdade. Tá acabando nosso tempo, o papo tá legal. Eu tava olhando. Temos que dar voz ao pessoal do chat aqui, pessoal. Então, eu tava olhando aqui, né, algumas perguntas, e o que o pessoal tá falando mesmo, tem que ter uma equipe multidisciplinar, a gente tem que parar também de olhar caixinha, né? Não é só TI, não é só área de negócio, não é só processo, é todo mundo junto e misturado. Tem que unir essas áreas para que a gente possa ter uma visão aí de processo, buscando a melhor tecnologia e conhecendo as dores do cliente e as dores do negócio. E aí buscar a melhor solução. O pessoal está comentando muito sobre isso aqui no chat, né? Eu entendo que o contexto dessa união, tá, é pelo processo ponta a ponta que se transforma num produto digital. Certo? Eu acho que esse é o grande contexto. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Então, é o que a Carol até comentou e fez uma pergunta. Como fazer para que o servidor enxergue essa necessidade de pensar no processo e transformá-lo para chegar na transformação digital? Porque parece que é mais fácil pensar na transformação digital sem querer ter o trabalho de olhar para o processo, porque o pessoal acha, e é uma dor que a gente tem aqui no escritório, que processo é burocrático, que processo para mapear, né, a gente fala engessar, congelamento na análise, né? O escritório hoje a gente consegue fazer em menos de 30 dias, em 15 dias, podemos dizer, um mapeamento as is e to be. Só que as pessoas acham, porque teve cases passados, que demorava 6 meses para mapear e pensar num to be. Então, como fazer isso, que fazer o servidor achar, não é só digital, não é transformar digital pensando só numa ferramenta, não achando que o processo é burocrático. Qual que é a sua dica para isso? Experimentação. Tá? Então, não procurem fazer o processo que só vai funcionar daqui a 6 meses. Comece já mexendo no processo para você dar resultado daqui a 2 semanas. Tá? E aí você vai fazer o que a gente chama de Continuous Delivery e Continuous Integration, tá? Que é o CI/CD. Você vai criando... E aí eu treino o pessoal aqui na Roadmap, eu faço muito isso de treinamentos, né? E quebro muito paradigma sobre isso, tá? Você vai experimentando e vai fazendo o processo. Aí muitas pessoas vão dizer assim, mas nós precisávamos da TI para fazer uma API, para integrar com o sistema e tal, para evitar essa coisa de copiar e colar de um sistema para o outro. Teve uma grande invenção aí, né, que, entre aspas, né, grande invenção, de colocar 2 monitores nos computadores das pessoas, né? E aí as pessoas copiam uma informação de um sistema para o outro sistema. Eu sei que o pessoal de TI tem uma demanda infinita. A TI tem uma demanda para os próximos 30 anos, né? Para ser feita hoje. Então, muitas coisas você pode utilizar, ao invés de usar serviços conectados aos sistemas, você pode usar a robotização de algumas tarefas, né? Então, eu entendo que você vai experimentando. Eu trabalhei já com muitos squads que as próprias pessoas da área de negócio fazem as modelagens de decisão e já focam em automação do processo. Tá? Eu procuro trabalhar muito isso, sempre misturando a área de negócio com a área de TI, trabalhando em conjunto para fazer essa entrega. Tá? Então, eu acho que é você escolher um bom escopo, um escopo que realmente entrega valor para o cidadão. Porque você fazer um escopo daquele que entrega o valor para um colega não vai agregar valor para o cidadão. E isso é o grande problema. O pessoal começa pelo processo de compras, ou então pelo processo de pagamento de viagens dos colegas. Pessoal, não vai agregar valor nenhum para as pessoas isso, né? Você fazer lá o sistema interno de reembolso de despesas. Não agrega valor para o cidadão. Né? Até foi uma crítica... começar pelo MTPrev, né? O MTPrev é um instituto, né, para você dar previdência para o cidadão, não é para o servidor, para o colega. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se desprender um pouco dessa entrega de valor do cliente interno, né, que é o colega, mas sim realmente pensar num processo de entrega de ponta a ponta. Quando você tiver uma visão de ponta a ponta, você vai enxergar as ineficiências. E aí você vai ver ali o lead time, né? O tempo de atravessamento, o tempo de tramitação de um processo de 6 meses. E dá para baixar esse tempo de tramitação do processo para 6 dias. Dá, pessoal, dá para fazer. Eu já fiz isso em vários outros lugares. Tá? É exponencial? Mas aí é difícil de muitas pessoas entenderem isso. Então eu acho que pegar esse bolo aí, não querer pegar o bolo inteiro. É experimentar algumas situações,
mostrar que isso é possível, e as pessoas só... é o see to believe. As pessoas só vão se convencer, acreditam vendo, tá? Então, se vocês tiverem um caso que vocês escolham aí, que é realmente de impacto para a sociedade, ou, digamos, saúde, né? Eu acho que seria um caso, educação, segurança, são esses casos aí que seriam fundamentais. Esse aí da doação de sangue, eu acho que é fundamental utilizar esse aí que vai desde o agendamento da coleta do sangue até a destinação desse sangue para uma pessoa. Você está salvando uma vida. Tem todo um propósito por trás e tal. Então, ao invés de sair mapeando tudo que é processo, de tudo que é organização, experimenta e faz ele como uma experimentação de automação realmente, e mostra isso como um caso de sucesso. E aí, em cima disso, você replica isso, porque as pessoas não vão acreditar com uma teoria, elas vão acreditar vendo se tem resultado mesmo, tá? Então, muita gente até foi muito cética, até comprar comida pelo celular ou até pedir um Uber no início, né? Achava que aquilo ali era maluquice, mas muitas pessoas hoje é natural, isso incorporou na vida das pessoas. Então, acho que esse caso aí é um caso... eu traria, assim, menos punição e mais experimentação. Beleza, bacana. Ótima dica aí. Finalizando, eu não queria ficar aqui até meio-dia, muito bom, aprendemos bastante, você falou bastante coisas legais que a gente precisa ouvir como servidor e tem que fazer sentido para a gente, porque nós somos os empreendedores, nós que vamos fazer a mudança chegar aí para o cidadão e realmente pensar nos processos que vão agregar, né, salvando vidas, agregar valor aí para o cidadão, né? E parar de olhar para o nosso umbigo, olhar para fora, para frente, para o futuro. Rogério, é com você aí. Alô, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim, ok, obrigado. Obrigado pelo retorno, porque eu tive um probleminha aqui com a minha máquina aqui, desconfigurou tudo. Mas olha só, quero também, então, deixar o meu agradecimento aqui ao Maurício pelo tempo, pelo compartilhamento do conhecimento, da experiência dele. São reflexões extremamente importantes que a gente tem que fazer, porque a gente entende aqui na área de transformação digital que a gente precisa valorizar a tecnologia, a gente precisa valorizar o processo, a gente precisa valorizar a cultura da gestão pública para a gente poder avançar nos trabalhos que a gente tem que fazer. E, é claro, o foco no cidadão. Isso aí é uma coisa que a gente repete, mas porque não pode deixar de ser. Né? A gente precisa internalizar isso e, a partir disso, começar a transformar as coisas aqui no nosso estado. Então, agradeço demais, tá, Maurício, pela sua presença e a sua participação. Quero passar a palavra aqui agora para o secretário Sandro, que agora está presente com a gente, para ele também fazer as considerações dele. Secretário Sandro, passa a palavra. Bom dia, pessoal, todos, todas. Primeiramente, gostaria de me desculpar aí pelos 7 minutos de atraso. Eu cheguei 7 minutos atrasado, mas eu pedi para, em consideração aos colegas, ao nosso convidado aí, para não atrapalhar, e eu falar aqui no final. E foi bom de até ficar para o final. Primeiramente, agradecer, Maurício, imensamente. Não tive a oportunidade de falar contigo ainda, mas já conheço você de tanto que a equipe fala bem de você. Obrigado, cara. Do seu histórico, de outras coisas. Então, assim, eu já te conheço, mas... do canal, eu coloquei aqui os links do canal do YouTube aí, ó. Tem bastante informação lá, legal para vocês aí, tá? E conta aí com o like, aquela coisa de inscrição também e tudo aí. Não, tá? pode deixar que nós vamos fazer sim. Mas assim, muito prazer, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por estar sempre aí ligado ao nosso estado, à nossa equipe, ao nosso governo. E com certeza nós teremos muitas outras oportunidades de trabalhos mais concretos também, e a gente vai avaliando sobre isso. Assim, eu gostei muito do que você falou, então assim, eu não entrei agora não, eu estou aqui quietinho, tá? Mas eu desde o início, desde o vídeo da Regina, eu estou acompanhando tudinho aqui, ouvindo atentamente. E assim, muito do que você falou é exatamente o que eu penso, exatamente o que eu entendo, né? Sobre essa situação. Um dos grandes desafios aqui, Maurício, e que a gente está num grande esforço aqui dentro do estado de Mato Grosso,
em relação a esse assunto da simplificação, da desburocratização. Mas tudo isso está relacionado a uma grande consciência, uma grande consciência em relação ao processo, uma consciência digital, uma consciência de trabalhar nesse sentido. Porque tudo isso nasce dentro lá do nosso servidor, do nosso colega, que conhece aquele processo, aquele negócio, dele conseguir entender como é que o seu negócio pode ser melhorado, né? Acho que o grande resultado de uma modelagem, de uma simplificação, é você dar um resultado melhor para todas as partes interessadas naquele assunto. E, em especial, como você bem colocou, o cidadão. Então, o grande referencial de todo o trabalho, de todo o esforço que nós estamos fazendo hoje aqui, relacionado a este assunto de governança digital, né? E a gente está abrangendo aí todas as características, processos, transformação digital, tecnologia, inovação. Então, tudo isso a gente colocou como foco cidadão. Então, todos as nossas soluções, o nosso aplicativo, a nossa plataforma, está todo com esse foco. Tirar essa complexidade que antes era colocada no colo do cidadão, que ele tinha que entender onde é que o processo dele, onde é que o problema dele podia ser resolvido, né? Então, a gente mudou essa perspectiva. Hoje, por meio desse... porque a plataforma digital, na verdade, ela vai ser a concretização de tudo que nós fizemos atrás, de melhoria, de simplificação, de transformação, efetivamente, e ele vai conseguir consultar por meio das plataformas digitais que a gente vai estar disponibilizando. Então, da maneira que a gente já está tratando hoje, isso já está refletindo dentro dessa plataforma. E assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem de dar essa visão completa, quando a gente começa a precisar envolver não só diversas áreas dentro de um órgão, mas também órgãos diferentes. Aí essa complexidade começa a aumentar. Mas essa, na verdade, não é um grande dificultador. Porque se você tem a consciência de que aquilo é importante, independe se você tem um limitador de órgão, uma parede que divide um órgão com o outro, um setor com o outro. Então, esse tipo de coisa dentro da administração pública, que era muito forte, né, de olhar para o seu, olhar para... Porque não adianta uma secretaria, um órgão, falar, olha, eu tenho meus processos todos digitais, está aqui no meu portal. Aí o outro, o meu também está aqui digital. E o cidadão lá fora, ele vai ficar assim olhando, olha, está digital, mas eu tenho um monte de lugar para ir para fazer a mesma coisa, né? E o exemplo, assim, que eu gosto de ficar falando desse exemplo, é do veículo, que é um bem que todos nós temos, que é o cidadão, né? Colocando o cidadão como referência. E aqui no estado nosso, nós temos uma particularidade, eu não sei se em todos é assim, mas quando eu tenho meu veículo, algumas situações como multa, licenciamento, eu vou cuidar do Detran. Mas para o cidadão, olha, Detran cuida de tudo relacionado ao meu carro, mas não. Aí o IPVA é na Secretaria de Fazenda. Dívida ativa do meu veículo é na PGE. Alguma coisa relacionada a roubo, furto do meu veículo na Secretaria de Segurança Pública. Ok. Isso pode acontecer aqui internamente do governo, mas para o cidadão isso não faz isso, na verdade, você hoje, essa complexidade, você joga no colo dele para ele ter que ir nesses 4 lugares para resolver uma situação sobre o carro dele. Então, quando a gente muda essa perspectiva, como a gente está trabalhando agora, não, a plataforma, os serviços aqui internamente, o pau come aqui dentro entre nós. A gente tem que resolver isso e dar para ele uma visão de que, olha, me fala o que você quer falar com o seu... me dá o seu CPF, eu vou te já todos os carros que você tem e todos os assuntos relacionados ao seu carro está aqui, ó. As suas multas, o seu IPVA, independente de onde está isso, em que base que está, em que órgão que está. Então, essa visão, ela é muito importante. E nós temos aqui hoje, Maurício, nós criamos um sistema de governança digital para facilitar esse nosso trabalho. A gente tem as equipes setoriais, representantes de cada órgão, de cada secretaria, dentro desse contexto. Por quê? É muito importante que eles sejam esse grande articulador ali dentro. Que, assim, nem todo mundo entende fortemente de processo, como a nossa equipe, como as equipes que já trabalham com modelagem, nem todo mundo entende de tecnologia, nem todo mundo entende do que é possível fazer de melhoria no seu processo
porque o governo já tem hoje possibilidade de fazer isso melhor, e a transformação de muitos serviços requer um esforço também. Olha, eu vou ter que mudar uma legislação, vou ter que mudar um determinado instrumento para comportar aquela nova visão, aquela simplificação, aquela não necessidade de um documento físico. E isso é simples, né? Então, a gente vem conversando muito com as nossas assessorias jurídicas, com a nossa Procuradoria-Geral, que são sempre disponíveis para melhorar. Então, o que a gente precisa fazer para fazer tudo isso? Então, esse grande esforço é muito essa consciência de que dá para fazer melhor, dá para melhorar, dá para simplificar, dá para desburocratizar, que é o grande resultado que a gente quer ter, essa cultura intraempreendedora, né? Que a gente empreender dentro da administração pública, você empreender melhorando simplificando, né? A administração, as empresas privadas já fazem isso, né? Simplificam tudo para facilitar, para fidelizar, para reter o seu cliente. Essa mesma ambição nós temos que ter também. Reter o cidadão ali, fidelizá-lo no sentido dele se sentir muito confortável, de se sentir com uma plataforma do governo como sendo uma ferramenta importante no dia a dia dele, porque ela tem uma dependência tanto no cumprimento dos seus deveres como na busca dos seus direitos com a administração pública. Então, isso tem que ser uma coisa simples, fácil, assim como ele pede um Uber, assim como ele pede uma comida, assim como ele pede qualquer outro tipo de coisa. Então, e essa nova geração, que ela já clama por esse tipo de solução, né? Então, a gente tem a simplificação, esse assunto que foi tratado hoje, como o grande coração de todo esse trabalho, né? Então, é muito importante, agradeço demais a sua fala. Obrigado. Hoje. Ela foi muito boa para o nosso contexto, e nós estamos nessa série de webinar, nesse webinar com vários ciclos, né? E a gente vai fechar o ano desse ciclo com uma discussão aí da transformação do serviço em si, né? Mas foi importante, antes de a gente falar da transformação do serviço em si, numa visão um pouco mais tecnológica ou da transformação digital propriamente dita, a gente falar desse assunto aqui, porque ela é a base para tudo isso, tá? Então, pessoal, acho que foi uma boa oportunidade para todos conhecerem um pouco mais sobre isso, e assim, a gente está à disposição para trazer muito mais informação com pessoas de categoria como o nosso colega Maurício. Muito obrigado a todos pela atenção aí, e contamos com todos para a gente dar continuidade a tudo isso dentro aí dos nossos serviços, do nosso trabalho. Um abraço. Obrigado, secretário Sandro. Pessoal que está aqui na sala ainda, por favor, não saia. Fica um minutinho, garanto que 1 minuto a gente encerra, tá? Aproveitando aí a fala do secretário Sandro, deixar um agradecimento para os comitês executivo e técnico do Sistema de Governança Digital, que tem apoiado o nosso evento. Também deixar um agradecimento para Débora e Gabriela, que fazem parte da comissão organizadora, né, tem sempre se esmerado para fazer esses eventos, deixar o agradecimento e reconhecimento pelo trabalho delas, tá? Novamente pedir, pessoal, quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assina para a gente, tá? Entra aí, o link está no chat agora, fresquinho, acabou de ser recolocado, entra lá, assina a lista de presença, deixa seu e-mail para depois a gente mandar o link da avaliação do evento também, tá? E para finalizar, quem puder, abre a câmera aí, dá o sorrisão, para a gente poder tirar aí a foto do evento, tá? Deixar registrado aqui, constar nos nossos relatórios. E quem vai tirar, Débora? É você ou Gabriela? Eu vou tirar, Rogério. Isso, então quando tiver tirado, você dá um sinal aqui para a gente poder... Tá. Esperar que tem o pessoal entrando. Isso, todo mundo que puder, abre a câmera, pessoal. Acho que foi, né? Peraí. Então vamos congelar o sorriso agora, gente. Congelando. Foi. Foi. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela participação. Tá? Já agendem aí a data para o nosso próximo webinário, que vai ser o último desse ano, encerrando o nosso ciclo. Dia 2 de dezembro, Débora? 2 de dezembro, tá? Obrigado, pessoal. Bom dia, bom trabalho para todos. Obrigado. Bom dia. Tchau.
Gratidão, obrigada a todos. Valeu, gente. Um abraço a todos. Obrigada, Maurício. Obrigado, Maurício. Bom dia. Valeu. Eu quero ir até Cuiabá aí para ir no Lelis comer mojica. Vem Estamos sim. esperando. Estamos Tem que ir para a Chapada primeiro. Vale a pena. Também. Um abraço. Um abraço.